parece estar a gravar. Henrique, Ricardo, bem-vindos aqui para o segundo vídeo desta semana. Gravamos aqui um back-to-back, sendo que este segundo vídeo tem tudo a ver com o episódio que lançámos na última sexta. Por isso, se tiverem curiosidade sobre medidas do Orçamento de Estado que possam afetar as vossas empresas e a vossa vida como cidadãos, por favor, visitem o nosso canal do YouTube ou a plataforma de streaming onde nos costumam ouvir e vejam esse programa, porque acho que tem de facto ali a informação muito bem compilada e pode ser uma vantagem para vocês. Mas hoje, Ricardo, tens aí alguns exemplos práticos de como é que as mexidas no IRS vão mexer nos nossos bolsos, por isso, sem mais demoras, passava da palavra. Sim, acho que obviamente que há bastantes medidas no orçamento, mas de facto aquela que tem um impacto mais direto em todos nós é sem dúvida a atualização dos escalões de IRS 2022 para 2023 e acho que é relevante aqui também percebermos quais é que são os impactos em termos de aumento de salário líquido. Para isso, eu trago-vos aqui 3 casos que eu vou passar aqui a partilhar. Portanto, um primeiro caso, este aqui, todos os casos, é com base numa pessoa solteira, sem dependentes. No entanto, a diferença depois, o ser casado ou ter dependentes, acaba por não ser relevante para efeitos de variação no imposto. Portanto, apresentei aqui basicamente 3 casos. Um para uma pessoa que tenha um salário bruto mensal de 1.250 euros, outro para um salário bruto mensal de 1.750 e outro para um salário bruto mensal de 2.500 euros. Aqui no início tem basicamente os escalões de IRS. Atualmente Portugal, fruto da alteração feita com o Orçamento de Estado de 2022, tem novos escalões. Somos o segundo país da União Europeia com maior número de escalões de IRS. Só superados pelo Luxemburgo. Penso que o Luxemburgo também tem 9 escalões, se não estou em erro, mas somos de facto o país com mais escalões, junto a par com o Luxemburgo. E aqui, basicamente, isto eram escalões em vigor este ano e para o próximo ano, com esta proposta de Orçamento de Estado, houve aqui basicamente 2 alterações, ou seja, a primeira foi uma atualização do valor dos escalões em 5,1%. E esta atualização normalmente deveria ser à taxa de inflação prevista, que em 2022 vai situar acima de 7%, mas o governo optou por aumentar em 5,1% porque foi o valor referencial de aumentos que o governo deu na sequência do acordo de concertação social para 2023 e para assegurar a neutralidade fiscal desses aumentos salariais, optou por atualizar os escalões à taxa de 5,1%. Por isso é que vocês veem aqui, quer no valor mínimo, quer no máximo, se compararem um ano com o outro, houve aqui alguns aumentos e todos estes aumentos foram à taxa de 5,1%. Depois também houve aqui outra novidade, que teve a ver com o facto da taxa do segundo escalão de IRS ter reduzido de 23% para 21%. Genericamente, em termos de escalões de IRS, estas são as principais novidades, todas as outras taxas mantêm-se iguais. Passando aqui para os casos. Portanto, temos aqui um primeiro caso de uma pessoa solteira que tenha apenas rendimentos do trabalho dependente e que tenha um rendimento bruto mensal de 1.250 euros. Portanto, aqui eu fiz as contas basicamente para o valor que essa pessoa pagaria de IRS em 2022 e qual é o valor de IRS que vai pagar em 2023. Portanto, esta pessoa tem um salário bruto mensal de 1.250 euros, terá ao fim do ano um salário bruto anual de 17.500 euros. No entanto, isto aqui acaba também por ser relevante para perceberem a forma como é calculado o IRS. O que acontece? O salário bruto anual não é todo sujeito à aplicação destas taxas. Isto porquê? Porque estas taxas são aplicáveis ao rendimento coletável. E a este valor bruto anual tem que se retirar o valor da dedução específica, que é uma dedução específica que existe
em sede de rendimentos de trabalho dependente e que basicamente reduz ao salário bruto anual este valor para chegar ao rendimento coletável. Este valor normalmente é 4.104 euros. Com o Orçamento de Estado para 2023 não se prevê uma atualização deste valor. Este valor já é fixo desde 2010, portanto nunca foi atualizado à taxa de inflação, que também não faz grande sentido e deveria ser atualizado. Mas devia, aqui este ano, especialmente, devia ser atualizado também. Exatamente, este ano devia ser atualizado. Não vai ser, mas isto normalmente é o valor máximo entre os 4.104 e as contribuições do trabalhador para a Segurança Social. Ou seja, se durante o ano, por exemplo, o trabalhador, aqui no caso, imaginem que em vez de 4.104 euros contasse para a Segurança Social um valor de 5.000, a dedução específica seria de 5.000 euros. Isto é particularmente relevante em rendimentos mais altos. E, portanto, considerando a dedução específica, o rendimento coletável sujeito a imposto é de, neste caso, 13.396 euros. Depois, basicamente, como é que isto se calcula? Portanto, este rendimento coletável encontra-se aqui no terceiro escalão. E, portanto, ao encontrar-se no terceiro escalão, muitas vezes as pessoas falam do seu escalão e acham que o seu rendimento leva imposto a esta taxa. No entanto, não é assim que funciona o cálculo do IRS. Isto são taxas marginais. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, para este rendimento de 13.396 euros, 7.116, isto para 2022, seria tributado à taxa de 14,5%. Depois havia uma parte entre os 10.736 e os 716 que seria tributada à taxa de 23% e depois o valor entre 10.736 e os 13.396 seria tributado à taxa de 26,5%. Portanto, contas feitas no final do ano, esta pessoa pagaria um imposto de 2.569 e se dividirmos este 2.569 pelo salário bruto anual, chegamos aqui a uma taxa efetiva de imposto que esta pessoa iria pagar de 14,68%, que é bem diferente dos 26,5% de taxa marginal do terceiro escalão. Isto aqui garante basicamente a progressividade, não é? Garante a igualdade, alguma igualdade para as pessoas, não é? Toda a gente ganha 7.000 e tal euros e desconta a mesma coisa. E é importante que as pessoas percebam que, de facto, isto funciona desta maneira, por isso, bom trabalho. Depois aqui, no caso do IRS para 2023, aqui o que acontece? Portanto, se a pessoa, aqui assumiu-se que não há aumentos salariais, não é? Aqui para simplificar as contas, e portanto o rendimento coletável seria o mesmo, e aqui o imposto a pagar, que é calculado exatamente da mesma forma, seria de 2.443 euros, ou seja, teríamos aqui uma poupança de imposto de 126 euros, portanto, aqui uma redução quase 0,7% na taxa efetiva de imposto. Se formos para o caso 2, aqui, portanto, o rendimento coletável seria superior, portanto, esta pessoa já estaria aqui no quinto escalão, exatamente, portanto, aqui com uma taxa marginal no quinto escalão de 35%, a sua taxa efetiva de imposto aqui já será superior, e bem como o imposto a pagar, obviamente, e em 2023, aqui neste caso, esta pessoa terá aqui um valor de imposto a pagar menor em cerca de 207 euros. Aqui a poupança acaba por ser superior porque a pessoa, aqui como podemos ver, como está num escalão superior, acaba por tirar o maior benefício da atualização dos valores mínimos e máximos de cada escalão. Portanto, aqui acontece isso, e o que é suposto é que quanto maior for o escalão, maior é a poupança de imposto. Isto podemos ver aqui também pelo caso 3, que é uma pessoa que tem aqui um rendimento de 30.896, que se encontra aqui já no sexto escalão, no caso. E aqui, nesta situação, esta pessoa tem aqui um IRS a pagar em 2022 de 8.365 e vai pagar 8.132
em 2023, aqui temos uma poupança de 232 euros. No caso de, como eu estava a falar há pouco, isto foram cenários, estes cálculos foram feitos assumindo para pessoas solteiras. No entanto, em pessoas casadas e com dependentes, a situação acaba por ser um bocadinho semelhante em termos de poupança. Isto porquê? Porque, no caso, por exemplo, de pessoas casadas sem filhos, normalmente o cálculo do IRS funciona da seguinte forma. Eu aqui posso exemplificar, ou seja, por exemplo, vamos supor um casal em que os dois elementos ganhem 1.250 euros brutos. O que acontece? Se elas fizerem o IRS em conjunto, portanto, vão ter um rendimento bruto mensal de 2.500 euros, teria que se multiplicar por 12 meses. No caso, isso daria aqui o dobro disto, ou seja, 35.000 euros. E depois, basicamente, o que é que se faz a esse valor? Basicamente, existe o quociente conjugal, que consiste em dividir o rendimento bruto anual dos dois por 2. E ao dividir por 2, basicamente, nós vamos chegar a estes 7.500 e depois todo o cálculo é efetuado da mesma forma. Ou seja, a única diferença que acontece é que, em vez de a poupança ser aqui estes 126 euros, é 126 vezes 2, porque são duas pessoas. Portanto, ou seja, individualmente o impacto acaba por ser o mesmo, sendo casado sem dependentes. Se tiver dependentes, o cálculo é efetuado da mesma forma também. Portanto, há esta aplicação do quociente familiar. Só que depois a única diferença é que ao IRS a pagar, existem depois umas deduções à coleta por dependente. E eu penso que essas deduções agora para 2023 vão ser aumentadas. Portanto, por cada filho a pessoa pode deduzir no IRS e, por exemplo, e depois também depende da idade do filho. Mas, por exemplo, se for um filho com 7 ou 8 anos, a dedução neste momento penso que está em 600 euros por filho. Ou seja, o que acontece é que, por exemplo, se for um casal com 2 filhos, o que ia acontecer é que, por exemplo, a este valor a pagar, iria-se retirar aqui 600 euros cada filho e, portanto, a pessoa já não iria pagar os 2.443, mas iria pagar apenas 1.243. Portanto, basicamente, portanto, em termos de poupança, a situação de ser solteiro, casado ou com dependentes acaba por ser semelhante, porque a questão dos filhos não tem impacto aqui nos escalões do IRS, mas só tem impacto na dedução à coleta. Portanto, este exercício também acaba por ser válido para essas duas situações. Pronto, e é isso. Em suma, só vale a pena pôr IRS conjunto se um tiver uma diferença considerável de rendimento face ao outro, porque se um ganha 3.000, o outro ganha 1.000, a dividir por 2 dá 2.000 por pessoa e então vou pagar o que ia pagar mais imposto vai pagar menos e em conjunto eles vão pagar menos imposto. Se os valores forem mais ou menos iguais, em princípio não terão grande vantagem a fazer em conjunto, não é, Ricardo? Exatamente, também chamaste a atenção para um ponto importante. A tributação conjunta normalmente costuma ser só compensatória para situações em que há grandes diferenças salariais. Não é? Se os salários forem próximos, é praticamente indiferente. É isso, sendo assim, mais um sólido episódio. Henrique, Ricardo, agradeço a vossa presença e voltamos para a semana. Até essa altura, que o mercado esteja convosco.